Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast, o Goulart e Legentil em Debate. Estamos aqui iniciando hoje uma série de episódios em que traremos assuntos relevantes sobre o direito das famílias e sucessões, tentando trazer esses assuntos de forma clara, prática e sem juridiquês. Hoje estamos aqui reunidas, eu e a Késia, para inaugurar esse podcast, esse projeto do nosso escritório. E nos próximos episódios traremos convidados para que possamos debater acerca de assuntos relevantes para toda a sociedade. Eu sou Cristiane Legentil, sócia fundadora, uma das sócias, né, fundadora do escritório Goulart e Legentil. Atuo no direito há mais de 12 anos, sou especialista em direito das famílias e sucessões. O nosso escritório tem a sede aqui na cidade de Niterói e temos também uma filial na cidade de Itaboraí. E o nosso foco com esse podcast é, de fato, aproximar o cidadão do direito de forma clara, trazendo conteúdos relevantes e informações para a sociedade. Bom, estou aqui hoje com a Késia, minha sócia, que vai também se apresentar, e iniciaremos um assunto muito especial. Olá, pessoal. Meu nome é Kézia Goulart. Como a Cristiane me apresentou, eu sou sócia também do escritório Goulart e Gentil Advocacia. Sou especialista em direito de família e sucessões e, como eu também gosto de falar, eu comecei a minha vida como conciliadora em vara de família. Então, toda a minha carreira, ela decorre desses 10 anos de experiência em vara de família. E trabalhando em vara de família, a gente acaba vendo situações muito peculiares que acaba sendo essa falta do entendimento das pessoas quanto às suas relações familiares, sejam elas iniciadas para iniciar ou terminadas. E é isso que a gente traz hoje aqui, né, como tema principal, que é a questão da união estável quando ela não é formalizada corretamente. E chega, né, Cris, muito para a gente isso no escritório. Relações informais que são entendidas como uma união estável, que também a gente vai falar ao longo do podcast, porque, de fato, as pessoas acham que tudo é união estável, e aí quando a gente fala que tudo é união estável, nada pode ser união estável. Então, chega muito para a gente no escritório essas questões de pessoas que ficam na dúvida. Será que eu tenho união estável? Será que eu não tenho? Chega, às vezes, uma escritura dizendo, união estável há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos também é um tempo aberto. Então, o que a gente pode falar aí para as pessoas de os perigos de não se formalizar uma união estável, né, para começar o nosso bate-papo aqui e a gente seguir tentando trazer o máximo de esclarecimentos possíveis. Pois é, Késia, uma pergunta que é comum, que as pessoas acreditam, é que só existe união estável se existir um documento que formalize essa situação. Isso é verdade, Késia? O que a gente pode trazer para as pessoas para esclarecer essa dúvida inicial, que é uma dúvida muito corriqueira no nosso dia a dia no escritório? A gente tem muito isso lá, né, Cris? De pessoas que acham que, mas eu não formalizei, agora eu estou me separando, e agora? O que eu faço? Claro, a gente tem que ter todo cuidado, né, com essa criação dessa união estável, para a gente não incorrer em erros sobretudo, a gente não tentar burlar a lei de alguma forma, e aí você acaba marginalizando um instituto que foi criado a duras penas, que antes era tido até como uma união paralela e tudo mais. Então, a gente tem o próprio Código Civil, ele define o que é essa união estável, mas a gente não gosta muito de ficar utilizando, né, termos jurídicos, mas eu acho que fica um termo bem abrangente, é falar que uma união, ela nasce de uma convivência, de uma relação pública contínua, e aí que vem o intuito de constituir família, que eu acho que é o tema principal da união estável, esse intuito, o que é construir família dentro da própria união estável, né, do conceito de união estável, porque duração pública, convivência pública, contínua. Então, assim, isso um namoro é uma relação pública e contínua, mas é o interesse e a vontade de constituir essa família. E muitas vezes o ideal é que se tenha um documento formalizando, porque aí você não tem dúvidas do momento que começou essa união estável e no momento que terminar, o momento que terminou. Assim, a gente quando fala terminar, parece que assim, mas você está fazendo contratualização para se separar? Não, a gente está fazendo a contratualização para se colocar termos. E uma hora o fim vai acontecer, seja pela separação, seja pela morte.
Então, ter um documento formalizado é sempre importante que a gente tenha esse documento, de preferência, feito em cartório, né? E aí é que surge essa grande questão. Embora você possa também fazer em cartório, ou possa ter um documento particular, quer dizer, quando você faz um documento em cartório, você torna aquilo público e de fácil acesso a todos, né? Mas assim, o grande problema que a gente tem hoje, e eu vou dizer, arrisco dizer, embora tenha alguns dados, né, dizendo que as uniões estáveis cresceram bastante, até hoje são mais do que casamento, e a gente ao longo do podcast também vai explicar por que desse fenômeno da união estável. A própria escritura de união estável, ela é feita de uma forma muito mais informal do que um casamento, não precisa de testemunha. O contrato particular, sim, mas a escritura pública, não. Você pode estar passeando pela rua, vamos ali reconhecer uma união estável, aí você vai lá no cartório de notas e faz. Mas, ao mesmo tempo, essa orientação jurídica, ela é muito importante. E é por isso que é importante a gente trazer aqui, né, Cris, o que é... Quando a pessoa não tem essa formalização, o que acaba acontecendo? O que chega, acaba acontecendo, chegando pra gente? Pois é, quando não tem essa formalização, a gente fica sempre vinculado aos elementos que são subjetivos, né? Os requisitos que você acabou de citar, né? O intuito de constituir família, a convivência pública duradoura, são elementos subjetivos que podem ser vistos por óticas diferentes, né? Dependendo daquela situação. Então, a gente também precisa ter a certeza de que, embora por segurança jurídica, seja indicado formalizar a união estável em cartório, através de um documento público, a união estável ela não nasce no cartório, né, por um É documento feito isso. em cartório. Ela nasce na realidade dos fatos, na realidade da vida das pessoas. E é muito comum isso acontecer no dia a dia pelo cotidiano, pela correria da vida das pessoas. Acabam ali se juntando, vivendo uma união estável e muitas vezes nem sabem que É estão em uma verdade. união estável. Só vão saber disso quando a união estável termina, né, seja pelo Exato. fim, consensual entre as partes, seja pelo óbito de uma das partes, né. Então quando essa união chega ao fim, é que de repente a pessoa vai saber que tinha uma união estável. Então essas informações que estamos trazendo aqui, elas são importantes para serem divulgadas, para que cada vez mais as pessoas tenham conhecimento e tenham, livre escolha, né, de escolher se de fato está vivendo uma união estável, se quer viver uma união estável, se aquilo é um namoro, e aí nós temos também o contrato de namoro, que é uma ferramenta que podemos abordar, né, num próximo podcast, né, Sim. Kézia? Não será objeto desse, mas é uma ferramenta também de resolução dessas situações. Ou se a pessoa quer casar, né, Isso. então quanto mais informações a pessoa tem, mais fácil fica para ela tomar a decisão, né, da vida. E muitas vezes essa decisão, ela impacta não só aquele casal que está vivendo uma união estável, ela impacta outras pessoas que estão envolvidas. Então a gente vê isso acontecer de forma corriqueira no escritório, a gente trabalha, né, fazendo, assessorias à constituição de união estável, seja através da escritura, seja a gente fazendo ações judiciais de reconhecimento, de dissolução. Então isso é o nosso dia a dia no escritório. Mas aí, Kézia, eu vou trazer aqui uma situação hipotética, Sim. né, de uma pessoa, né, vamos supor, um homem que foi casado por muitos anos, nessa relação teve filhos com essa esposa, depois ele se divorciou, ao longo do casamento construiu patrimônio, esse patrimônio às vezes não foi objeto de partilha ainda, só se divorciou, mas não partilhou os bens, teve filhos, e depois ele conhece uma outra pessoa e passa a conviver com essa pessoa. Seja morando ou não, né, porque também falaremos disso mais à frente. A Uhum. coabitação ainda um mito, né, na união estável. As pessoas acham que precisam estar morando juntas e sabemos que não é assim que funciona, mas falaremos disso mais à frente. Então, essa pessoa começou a viver com outra, de forma contínua, morando junto, publicamente parecendo como se fosse marido e mulher, passou a construir, patrimônio, comprar Publicando em rede imóveis, social, meu publicando em rede marido, minha social, esposa. exato, dá o título para aquela pessoa de É, marido, de esposa, é. né, que é comum, é corriqueiro, Sim. né, até a pessoa fica um pouco perdida quando pergunta: "Qual é o seu estado civil?". A pessoa acha que é casada porque tá morando junto, então ali tem uma zona cinzenta, né. Sim. E aí esse exemplo que eu estou dizendo, esse homem constitui uma empresa, abre uma empresa nesse tempo, enfim, vai
seguindo a vida, vai construindo a vida, um projeto financeiro, e sem formalizar nenhum documento com essa pessoa, com essa companheira. E ele acha ok, é uma namorada minha, estamos juntos, namorando, é um namoro mais sério. Ela fica na minha casa, mas ela também não alugou a casa dela, a casa que ela morava tá lá, fechada, e estamos aqui vivendo. E aí, depois, essa pessoa falece, né? Esse homem vem a falecer, tendo patrimônios do casamento, né, que objeto do divórcio, tendo filhos Exatamente. desse relacionamento. Como que fica, Kes, essa situação? Quando ele falece e essa pessoa nos procura, por exemplo, para procurar os seus direitos, saber o que que ela tem direito, se ela faz parte do patrimônio que foi construído ao longo do relacionamento. É uma É. situação comum, né, de acontecer, não é algo incomum e que traz muitas dúvidas, né? E assim, gostaria, Kézia, que você falasse aqui, pudesse explicar como seria se eles tivessem um documento, formalizado, se eles não tivessem feito esse documento, como que fica na realidade, o que essa pessoa tem que fazer, como que funciona? A gente, assim, algumas coisas são muito importantes a gente falar. Eu acho engraçado, porque, assim, a gente vive num mundo de contratos, né? Tudo que a gente faz na nossa vida é contrato. Vou ali comprar um refrigerante. Quanto que custa? R$ 5. Isso é um contrato. Ah, tá, toma aqui o dinheiro, toma aqui o refrigerante, isso é um contrato. E as pessoas parecem, assim, eu acho que isso é muito do latino, talvez, o brasileiro que é muito supersticioso. Então, quando a gente fala, vamos contratualizar, a pessoa acha assim, não, isso é mau gosto. Nós vivemos 50 anos assim. Não tem necessidade de contratualizar. Isso é igual testamento. Não vou fazer testamento que se chama morte, né? Uhum. Como se nós fôssemos imortais, né? E nós não somos. A mesma coisa da união. Esse caso que você deu, ele parece assim uma invenção, mas isso é a coisa mais comum que a gente vê hoje. Muitas pessoas. Primeiro, a gente vive uma sociedade de relacionamentos mais tardios. As pessoas muitas vezes constituem um patrimônio, conhecem alguém, começam a namorar essa pessoa. É muito normal hoje o namorado dormir na casa da namorada, namorado dormir na casa da namorada, namorado. Enfim, isso é a coisa mais normal e comum hoje na nossa sociedade, né? Não tem repreensão quanto a isso, que a gente vai colocar na década de 50, 40, que isso era mal visto, né? Então, assim, a gente não tem isso hoje. Aí você começa a receber iFood na casa da pessoa, encomenda do Mercado Livre na casa da pessoa. E aí, abrindo um parêntese, uma vez eu fiz um curso e um advogado estava contando sobre uma forma como ele fez se reconhecer uma união estável. Tinha provas que não tinham união estável pelo ex-companheiro e pela ex-companheira provas que tinham. Então, estava muito equilibrado. Mas a coisa mais interessante foi que no livro de controle de entrada e saída do prédio, colocou-se como moradora essa mulher. Então, ele morava sozinho nesse apartamento, o apartamento dele, que ele comprou financiado. Enquanto estava com ela, ele foi pagando as parcelas e ele colocou ela como moradora. Inclusive, ela participou de assembleias, ela tinha livre acesso às áreas comuns. Então, assim comprovou-se uma união estável. As pessoas acham que é brincadeira isso, né? E isso é a coisa, infelizmente, mais normal que existe. Então, dentro do exemplo que você deu, é justamente essa questão. A pessoa vende um patrimônio, ela não resolve o problema daquele patrimônio. Fica lá, pendente de resolução da partilha de bens. Aí ela tem filhos menores de idade, né? Sendo maiores, é uma coisa até mais fácil de tentar resolver. Mas sendo menores de idade, as coisas não são tão simples de resolver. Então, ele vai e constitui uma união estável com outra pessoa. O Código Civil fala. Quem é proibido de casar? Os casados e outros sujeitos não podem casar. Mas, essencialmente aqui, quem é proibido de casar, quem não pode casar? Os casados. Mas não diz. Os casados não podem constituir união estável. Sim. Então, se você tem um casamento e você tem uma separação de fato, eu constituo uma união estável com um terceiro. Uhum. E aí eu construo patrimônio com um terceiro. Aí a pessoa acha assim, vou comprar um imóvel com um terceiro. Aí, na hora de declarar a compra do imóvel, fulano de tal, não convivente de união estável, enquanto ele é convivente de união estável. Ele acha que a mera declaração faz com que, não, vou dizer que não tem, que aí não tem problema. Tem problema. E isso é o tipo de coisa que a gente tem que trazer cada vez mais. Porque tem, não formalizar? Tem. Então, constitui, compra apartamento, bens, tem uma poupança, ali uma poupancinha de R$ 50 mil.
faz uma empresa, como você falou, a questão do empresário é uma questão muito delicada. Então, e essa pessoa morre. Porque, assim, para morrer, basta estar vivo. Então, a Uhum. pessoa falece. Falece nessa conjuntura que você colocou, vamos colocar que ele deixa 2 filhos menores de idade, de um outro relacionamento, ainda não resolvido, e às vezes com inimizades, a gente sabe que isso é muito comum, poucos são aqueles que viram melhores amigos ou parceiros, né, até pela criação da criança, né, a gente sabe disso. Essa mulher, às vezes, não teve filho com esse companheiro, essa mulher, às vezes, deixa uma mãe, tem uma mãe viva, e aí tem esse companheiro que faleceu, ficaram 2 crianças menores de idade. Quem responde pelo patrimônio delas é a mãe, afinal, elas são menores de idade. Então, aquela mulher que você excomungava, que você odiava, vai passar a controlar parte do seu patrimônio. Porque quem são os herdeiros agora? Em tese, essa companheira que vai ter que comprovar se ela realmente tinha uma união estável, se não tem um documento. Então, eu tenho que comprovar essa união estável. Então, fica para essa mulher e fica a outra parte para os filhos. Só que filhos menores de idade, quem administra? A mãe. Então, assim, um apartamento que eles estão morando, onde a companheira, né, pagou, fez aportes financeiros, seja para pagamento do financiamento, seja para pagamento de uma reforma, seja para pagar uma luz, um condomínio, acontece que ela fica ali refém agora de uma ex-mulher. Né? E é independente, tá, gente? A partilha de bens. Ninguém está dizendo que não foi feita a partilha por causa disso. Não, é porque existem filhos menores de idade. E aí depois essa mulher pode até falecer no meio do caminho. E aí falece e ela deixa como herdeira uma mãe, que ainda é viva. E aí, nessa confusão toda, ficou o apartamento para 2 menores de idade e uma mãe viva. Pessoas que às vezes nem se frequentavam. Uhum. Então, olha a confusão patrimonial. Ah, mas o amor não é sobre patrimônio. Tá, não, tudo bem, então me dá seu dinheiro e seja muito feliz. Mas assim, não é patrimonializar. Ninguém hoje está falando de pagamento de dote, como tinha antigamente, só caso com milionário, porque as famílias ricas têm que se juntar para perpetuar. Não é isso. É que você constrói. É natural numa vida você construir. E, sobretudo, hoje, onde casamentos, relações, uniões estáveis são realizados após 30 anos de idade, onde você já tem uma posição financeira, você já tem ali um investimentozinho, um CDI, às vezes, um pouquinho ali que você tem, R$ 3.000. Você, às vezes, é empregado numa empresa, você tem o FGTS. Esse FGTS ele pode ser partilhado. Então, bens que você adquire, uma moto, um carro. Então, olha o que está deixando margem. E essa história hipotética que a gente está dando aqui, ela não é tão hipotética. Sim. Porque ela existe na vida real e a gente vê isso chegando no escritório, né, Cris? Sim, com bastante frequência, inclusive, né? Por isso, eu acho importante a gente conscientizar as pessoas de que o diálogo é essencial. Se você está se relacionando com uma pessoa, seja que título for esse relacionamento, conversem. Esse relacionamento é um namoro? Eh, ou a gente vive como marido e mulher? Não adianta um ter um interesse, um objetivo e o outro ter outro, né, que lá na frente pode dar problema. Seja na hora de finalizar, porque não deu certo, seja na hora, né, do óbito, na hora do falecimento de um dos 2. E quando se conversa, chega-se a um consenso, que tipo de relacionamento é esse, pode se formalizar da melhor forma, como eu falei, fazendo um contrato de namoro, uma união Isso, estável ou casando. isso. E muitas pessoas, às vezes, estão num relacionamento até um pouco mal intencionadas com relação ao outro. Bom, fulana está achando que a gente tem uma união estável, mas eu não vou deixar ela morar na minha casa. Mas aí a gente volta naquele mesmo assunto. A pessoa acha que só porque estava morando ou não, tem união É estável, né, isso, Kézia? E não é isso. tem. A coabitação, ela não é um requisito essencial para constituir, comprovar uma união É. estável. Ela é um dos requisitos, uma das provas que podem ser utilizadas para comprovar, mas não é essencial, não é obrigatório ter a coabitação. A própria Então, lei, né, Cris, não fala sobre exatamente, isso. Ah, tem que exatamente, morar junto. A lei não fala exatamente. isso. E aí a gente fica numa linha muito tênue na comprovação se é uma união estável, se não é. E muitas vezes
os casos precisam parar no judiciário para que o juiz diga se tinha uma união estável ou não. Ou seja, um terceiro, o Estado juiz, vai dizer, vai ditar sobre a sua vida, dizer se você tinha ou não uma união estável e mais, vai dizer quando essa união estável começou e quando ela acabou. Isso aí. Então, a partir do momento que você não decide sobre a sua vida e que você não formaliza o que deve ser formalizado, fica para um terceiro decidir, seja em vida, seja em morte. E muitas vezes em momentos de conflito, aonde há mágoa, onde há raiva, aonde você não quer ver outra pessoa, então você quer jurar de pé junto que não tinha uma não estava com aquela pessoa, ou no momento de dor, aonde a pessoa perdeu ali o companheiro que era super amado, super querido, e se ver tendo que recorrer ao judiciário para formalizar uma situação que não foi feita em vida. E aí, muitas vezes, criando um embate com herdeiros, com filhos do outro casamento, e é uma situação que prejudica muito. Então, conversem, dialoguem sobre aquela situação. A partir do momento que chegaram a um consenso de que tipo de relacionamento têm ou querem ter, procurem assessoria jurídica, procurem ajuda. Tenham ali em mente que prevenir é melhor do que remediar. Então, procure uma assessoria jurídica preventiva, um advogado de confiança, formalizem as situações, deem nomes às situações, aos relacionamentos. Nesse exemplo que a Kézia deu, por exemplo, né, que a gente citou aqui, o caso concreto, se a pessoa faleceu e há uma dúvida se tinha uma união estável ou não, quando esses filhos do primeiro casamento, né, vamos supor que fossem filhos maiores e eles reconhecessem que havia essa união estável, ótimo. Esse reconhecimento, ele pode ser feito, inclusive, na própria escritura pública de inventário, caso seja inventário extrajudicial, esses herdeiros podem reconhecer que havia uma união estável. E aí a situação está resolvida, né? Aquela companheira entra ali como meira ou como herdeira, dependendo do patrimônio, e resolve-se aquela situação. Mas se aquela pessoa aquela companheira era vista só como uma namorada pelos filhos, pelos herdeiros, ela precisa recorrer ao judiciário com uma ação de reconhecimento de união estável, e essa ação judicial, ela faz paralisar o inventário, né, Kézia? Então, Exato. olha o impacto que isso tem na vida das pessoas. Então, eu entrei com uma ação de reconhecimento para reconhecer uma união estável, tinha um inventário correndo dessa pessoa, onde os filhos abriram o inventário judicial ou pretendiam fazer extrajudicial, mas enquanto aquela ação de reconhecimento de união estável ela não for julgada, esse inventário não vai ser concluído. Então, paralisa-se o inventário para aguardar o julgamento de uma ação que pode durar anos, né? Um embate além do desgaste emocional, porque uma situação não foi definida. E aquela pessoa que faleceu não está aqui para dizer se ela tinha uma ou não uma união estável, né? Então ela falece, os herdeiros não têm descanso, porque tem que resolver essas situações burocráticas, o inventário é algo também que a gente vai trazer, né, Kézia, para falar Sim, aqui. Temos prazo para abrir o inventário, então os herdeiros estão ali naquela correria e de repente são surpreendidos com uma ação judicial de é isso reconhecimento que aí. vai paralisar aquele inventário. Então essa situação ela poderia ter sido resolvida em vida com um simples, que não é tão simples assim, um documento formalizado em cartório colocando o nome. E Sim. mais, como eu falei também, a questão da coabitação, né? A pessoa mal intencionada. Ah, não vou deixar a pessoa fulaninha morar aqui, ela vem, fica 3, 4 dias da semana e vai embora. E não tem como provar que ela mora aqui, ela não tem nenhum comprovante de residência, tá tudo certo. Hoje, as provas são possíveis de serem obtidas, como você citou, né, Kézia? Uhum. Ofício ao iFood, ofício ao Uber, fica aí até um insight para os advogados que estiverem assistindo esse podcast, Dica gratuita aqui, dica hein? gratuita jurídica de processo mesmo civil, Sim, né? A fase de provas numa ação de reconhecimento de não estável é uma fase extremamente importante. sim. Então, as provas geralmente utilizadas são fotos, né, do casal, da convivência pública, as testemunhas que vão dizer se viam aquele casal como se fossem casados, como se fossem marido e mulher, isso é um requisito essencial, comprovantes de residência em comum, filhos em comum, porque muitas vezes a pessoa tem ou não estável de fato, não está formalizada, mas tem filhos, É. então filhos em comum, ser dependente de imposto de renda, dependente em plano de saúde, caso a pessoa, né, aquele plano autorizasse algum tipo de inclusão sem a formalização, correspondências bancárias, conta conjunta, existem várias provas. E essa prova que eu falei agora
é uma dica ouro, uma dica bônus, né? Pedir ofício ao iFood. O iFood até hoje em dia tem uma plataforma própria para isso, para esses ofícios judiciais. Ofício ao Uber, para dizer quais eram os endereços cadastrados, né, em ambos os cadastros, tanto da mulher quanto do homem, né? Isso aí. E esses endereços, eles eram frequentemente utilizados. Isso aí. Então, se eu sou a mulher, eu estou entrando com ação judicial, eu peço ao juiz oficiar o Uber, para que o Uber comprove, informe nos últimos 12 meses, 24 meses, se era frequente o pedido de refeições pelo iFood nesse endereço. Eu pedia, de alguma forma, corrida, Transporte, sim. transporte para esse endereço, ou ele pedia, né, essa pessoa que faleceu, ele pedia muito para minha casa. Então, Hum. hoje em dia, a realidade, ela pode ser trazida à tona com muito Uhum. mais facilidade, né, Kézia? Uhum. E eu acho engraçado, Cris, assim, lá no escritório, chega muito pra gente de solução de união estável, até mesmo divórcio, e muitas mulheres procuram fazer o contrato de convivência e, sobretudo, com a separação total de bens. Então, assim, a gente sai de uma realidade onde era tudo patrimonializado, que existia dote, a gente entra numa sociedade onde homens e mulheres têm igualdade, né, e aí podem buscar seu local no mercado de trabalho. Aí a gente tem mulheres de sucesso, né, mulheres com independência financeira bastante importante. Então, assim, chegaram algumas pra gente que a gente ficou assim, gente, a mulher foi lá e falou, tá, vamos morar junto, mas olha, eu tenho um apartamento, eu tenho um emprego, vamos fazer uma declaração de união estável com separação total de bens. Então, a gente tem isso muito comum lá no escritório. E isso é muito legal, porque mostra que, assim, são coisas práticas. Pode acontecer. Não é que pode acontecer o fim, você pode querer o fim. Você imagina você ficar preso. Quantas histórias a gente não sabe de pessoas que estão presas ao casamento, não saem dele porque ficam assim: ah, se sair, a gente tem tal patrimônio. Aí eu vou ter menos X desse patrimônio. Ah, não vale a pena, é melhor ficar aqui sendo infeliz. Então, é o tipo de coisa que assim, a gente tem que abrir realmente a mente para isso. Então, assim, isso é uma coisa muito comum. E já chegou para a gente também o caso de um homem que não fez a união estável, mas muito engraçado, que ele falou assim, não, mas a gente ia fazer o reconhecimento de contrato de convivência, para não confundir, porque depois a gente casou, a gente ia fazer, mas eu tenho a minuta que, ai, que bom, vocês então assinaram. Não, eu tenho a minuta que o cartório mandou. Aí Uhum. não está assinado. Isso não é meio de prova. Ter um e-mail com um pretenso contrato que não foi formalizado não serve. A própria pessoa que vai isso também aparece muito no escritório. A pessoa chega lá, não, eu tenho uma união estável, eu tenho um contrato de união estável. Aí ela mostra, tá assim, vivem juntos há 10 anos. Há mais de 10 anos. Aí depois coloca assim, vive em união estável, mas não tem data. Então, assim, chega pra gente umas coisas que a gente, tá, há mais de 10 anos. Bom, mais de 10 anos é 10 anos e um mês, 11 anos, 12 anos, 13 anos. Então, tudo pode ser há mais de 10 anos. Então, você deixa em aberto. A gente tem também caso no escritório de questão de declaração de união estável para plano de saúde. Duas coisas que chegam, né, para a gente, né, Cris? É a união estável reconhecida em cartório, feita de qualquer maneira. Um respeito enorme aos cartórios de notas. A gente tem cartórios de notas aqui maravilhosos, mas o cartório ele não pode indicar um advogado. Para fazer pacto e contrato, pacto antinupcial e contrato de convivência, eu não preciso de um advogado, né? Mas óbvio que a orientação vai vir de quem estuda. O cartório ele quer vender uma escritura, então ele vai fazer o básico, que vai só patrimonializar. Ó, qual é o regime de bens que você quer? Separação total. E só o que mais se quer? O que mais você quer colocar? O que mais é importante constar? Então, na época da pandemia, teve um boom de reconhecimento de união estável. Por quê? Muita gente sem plano de saúde, Uhum. namorados e namoradas reconhecendo união estável. Aí, nesse meio do caminho, assim, né, antes da pandemia, a pessoa comprava um apartamento, comprava um carro, tinha uma poupança, o que quer que seja. Aí veio 2020, março de 2020, bum, todo mundo procurando cartório de notas para fazer reconhecimento de união estável para poder incluir o seu companheiro como dependente do plano de saúde da empresa,
né? Muitas empresas dão essa benesse, né? De incluir ali os seus dependentes. Aí, beleza. Aí veio a pandemia, foi todo mundo enclausurado ali, enfiado, né? Daí terminou a pandemia, não quero mais ficar junto. Não quero mais ficar junto, tudo bem. Mas olha só, você comprou carro financiado, apartamento, eu quero esse dinheiro. Você tem FGTS, eu quero esse dinheiro. Ah, mas que absurdo, eu te incluí no meu plano de saúde. Olha que como assim você está querendo isso? A pessoa tem direito. E ela vai conseguir na justiça. Você querendo, você não querendo, vai conseguir. Porque existe uma união estável onde vocês não estabeleceram um regime de bens, que é uma coisa muito importante, Uhum. apenas para colocar plano de saúde. Então a gente tem essa irresponsabilidade, né, Cris, de algumas empresas que oferecem plano de saúde, seja empresarial, seja plano família, elas oferecem uma declaração, né, de reconhecimento, uma declaração de companheiro, uma declaração informal. E aí, como é feito isso, Cris? Que impacto isso pode trazer para para nossa vida? Essa simples declaração feita por um plano de saúde, não é nem cartório, é pelo plano de saúde. Exatamente. Na verdade, é muito comum, né, essa questão do plano de saúde, como você bem citou, e alguns planos exigem para a questão de dependência, para incluir aquela pessoa como dependente, que seja um instrumento público, que seja um contrato, né, uma escritura pública de reconhecimento, né, de constituição de não estável. E aí a pessoa fala assim: ah, ok, então é simples, vou ali no cartório rapidinho com ela, vou levá-la, a gente vai fazer uma escritura de não estável para plano de saúde. E eu já vi esse caso na prática, acontecer na prática, onde o companheiro falou assim para mim: mas eu fiz essa escritura de união estável só para ela ter direito ao meu plano de saúde. É. Só para isso, mas não é só para isso. Os Não. efeitos jurídicos, eles são enormes. E o cartório, muitas vezes, ele não dá essa orientação para a pessoa, né? A pessoa procura um cartório. Como você bem falou, para constituir união estável, não é obrigatório a presença de um advogado, assim como para casar também não. Mas na hora do término, na dissolução, no divórcio, precisamos de um advogado. Então eu acho até que isso é algo que deve ser mudado, eu acho que a lei tem que trazer essa obrigatoriedade, né? Ainda Verdade. que a pessoa possa se valer de uma defensoria pública com uma atuação extrajudicial, caso a pessoa não tenha dinheiro para pagar um Uhum. advogado, mas assim como o inventário extrajudicial é obrigatório a presença do advogado, eu entendo que esses documentos que constituem essas relações também é muito importante a figura do advogado, como você falou. Então Verdade. a pessoa acha que é simples, vou escolher um cartório de notas, vou fazer uma união estável e vou mandar para o plano de saúde para colocar como dependente. E dali a pessoa pegou aquele documento e guardou na gaveta. E aí, como você falou, anos depois, não deu certo. Eu tô tranquilo, fiz aquele documento, botei no plano de saúde, só vou tirar ela agora do plano de saúde e tudo certo. Mas não, ela vai pegar aquele documento ou ele, né, tô dando um exemplo hipotético de ela, mas pode ser vice-versa. E vai pegar e vai pedir ali a partilha de bens decorrente daquela união estável. E como a pessoa não se planejou, a pessoa foi adquirindo patrimônio, achando que estava adquirindo só em nome próprio, e é só meu, tá só no meu nome. E não é assim que funciona, não importa se está somente em seu nome. É E isso. aí a gente fala mais uma vez do que eu falei anteriormente, a importância de colocar nome jurídico naquele relacionamento. É namoro, Uhum. é união estável, é casamento, e mais do que isso, estabelecer datas, estabelecer termos, né, Kézia, como a gente bem falou, porque as escrituras de cartório, muitas vezes, elas são genéricas. Então, você está vivendo união estável desde quando? Estou vivendo desde março de 25. Ok, mas março pode ser 1º de março, pode ser 28 de março, pode ser 30. E faz diferença, porque, pasmem, existem litígios que se baseiam somente na inconsistência, né? As partes não chegam a um comum de quando aquela união começou. Então, às Eu vezes, as partes estão convergentes de que aquela união existiu, concordam que tinha uma união estável, mas discordam da É isso. data. Eu acho que foi 1º de março, ele acha que foi 20 de março. Mas aí as pessoas podem se perguntar: tá, mas o que isso tem a ver? 20 dias de diferença? Você pode ter adquirido um Isso patrimônio nesse aí. meio prazo, né? Ganho na Nesse período. loteria. Exatamente. Você pode ter constituído uma empresa, abrir uma empresa dia 2 de março e eu fiz a união estável dia 20. Ou comprei o imóvel, à vista, um carro, em fevereiro, e a união estável foi só em março, e ela Isso acha que aí. não. Então, às vezes, a divergência com relação aos termos, elas são até, muitas vezes, de propósito, né?
Porque Isso. eu quero ter direito ao patrimônio que ele comprou, então vou falar que foi anterior, né, Isso, a essa aquisição. isso. Eu sou homem, eu quero blindar esse patrimônio que eu adquiri, então vou falar que a nossa união estável é posterior a essa data. E aí, quando as partes não estabelecem uma data, um termo, muitas vezes quem faz isso é o juiz. Isso aí. Ele vai dizer quando começou essa união estável através das provas. E muitas vezes, né, Kézia, isso pode ser algo que não é justo, que não é Não, real, né? Então, é algo muito subjetivo, é algo muito difícil de ser preciso. Então, não basta somente procurar um cartório, fazer uma união estável a qualquer custo. Procure uma assessoria jurídica, procure informações, coloque em datas. União estável a partir de quando? Até porque uma outra dica bônus, né? A união estável ela pode ser constituída com data retroativa. Você pode chegar no isso. cartório, você não precisa dizer que está com a união estável hoje, que eu estou aqui no cartório assinando a escritura. Nossa união estável começa hoje. Se você não colocar data, vai ser a data da escritura. Mas Isso. você pode dizer que, embora esteja somente hoje no cartório, nós já vivemos união estável há 2 anos, há 3, 4, 5. E isso as pessoas muitas vezes não sabem. E É aí isso aí. cabe a nós, advogados, trazer essa informação para o cliente. Então, Isso. quando o cliente nos procura para fazer uma união estável, a gente acha muito interessante porque a gente pode dar ao cliente previsibilidade, a gente pode evitar conflitos, porque a gente vai explicar para o cliente que não é só ir lá e fazer uma união estável. O que você quer? Qual o regime de bens? Porque também tem isso, tá, gente? O regime de bens não é só para casamento. O regime de bens também se aplica na união estável. E assim como o casamento, a partir do momento que não é escolhido nenhum regime, aplica-se o regime comum da comunhão parcial de bens. E aí, Kézia, a gente também vai chegar num ponto que também acontece muito. Como você falou, né? A pessoa casada não pode casar, e aí a gente chega à seguinte situação. A pessoa fala assim: eu não vou dar o divórcio pro meu ex-marido, porque ele tá namorando, eu não quero que ele faça uma união estável com essa namorada dele. O divórcio é um direito potestativo, também é papo para um Para um outro outro podcast. podcast. Mas, como que fica essa situação? Por quê? Ele continua casado lá perante o RCPN, ele é casado, não foi feito divórcio, não foi averbado, o estado civil dele é casado, mas ele já não mora com aquela pessoa, já não tem uma relação há muitos anos, ele é separado de fato. E aí a pessoa fala: ah, eu não fiz a união estável, não fiz a escritura porque eu era casado, eu não podia fazer. E aí, Késia, pode fazer uma união estável sendo casado? A pessoa pode dizer que aquela mulher, aquilo ali é uma relação de concubinato. Isso existe? Qual a diferença Nossa. de concubinato para união estável? Ele sendo casado, ele pode fazer uma união estável? Fala um pouquinho pra gente. Eu acho muito engraçado, porque assim, a gente. São as coisas muito da época mesmo, né? As pessoas falam assim: ah, lá vai a concubina. E geralmente a estigmatizada, né, era a mulher, né? Porque ninguém falava, ah, lá vai o concubino. Então a gente também tem uma evolução da sociedade nesse sentido, né? Do que é um concubinato e do que é uma união estável. Essa questão do casado não poder constituir união estável é uma questão bastante divergente, porque o que eu não posso é manter relações paralelas, né? Aqui, o poliamor ainda não é reconhecido, embora a gente também saiba que tudo é fruto de uma evolução social, né? A lei, ela não pode surgir assim, ah, acordei hoje e quero... Ah, tá, hoje é poliamor. Não, a lei ela surge de um fato social, né? E por isso que a gente às vezes fala assim, ah, porque essa lei não pegou. Então ela não surgiu de um fato social, porque a lei ela apenas expressa em palavras legais e é sancionada daquilo que já existe na sociedade. Embora às vezes o direito demore um pouquinho, Muito! né? E às Nosso vezes quando faz, já faz atrasado, né? Sim. E aí quando faz, o legislativo, dá início àquela norma, àquela lei para regular uma situação, mas o trâmite é tão demorado que quando é promulgada, quando entra em vigência, já está atrasada, né. Já Exato. existem situações chegando ao judiciário pedindo socorro, pedindo uma solução, porque a lei não conseguiu dar, É né. isso, e é o que você falou, né, você deixa muito a imaginação do juiz. Então o que que é o certo? É você colocar termo. "Ah, eu me divorciei, eu me separei, saí de casa". Antigamente, você tinha que
fazer a separação judicial e depois converter em divórcio. Ou você tinha que estar separado de fato há 2 anos, aí você arrumava 2 testemunhas falando, não, tá separado de fato há 2 anos, para você dar entrada no divórcio. Hoje, como você falou, o divórcio é um direito potestativo, quer dizer, é um direito que não requer nenhum tipo de condição, né? Ou não pode ter uma pretensão resistida da outra parte. Ainda temos uma dificuldade do judiciário entender isso, porque assim, eu tô casada e eu quero me separar, eu quero me divorciar. Me casei hoje, amanhã eu quero me divorciar, e depois de amanhã eu quero estar divorciada. Deveria ser algo automático. Entrei na justiça, pedi o divórcio, acabou. Ah, mas isso vai ter impacto no regime de bens. Mas isso aí é outra história. Isso aí a gente vai Sim. discutir em partilha. Mas o que hoje está sendo muito aceito pela jurisprudência, né, dominante? O casado não pode casar, porque é bigamia, né? Mas ele pode constituir uma união estável. Então, eu coloco que eu sou, meu estado civil é casado, eu vou preencher lá a fichinha. Eu sou casado, separado de fato, convivente em união estável. Mas o meu estado civil é casado. Olha a confusão. Olha que confusão. É igual divorciado. Divorciado que vive em união estável. Mas pro casado, ele é muito engraçado, porque ele é casado. Ele tá lá no registro civil de pessoas naturais que ele é casado. Ele é convivente em união estável. Ele é separado de fato e ele é convivente em união estável. Então, isso gera uma confusão imensa. E assim, com todo respeito, né, claro, aos juízes, promotores, mas quem traz o direito, quem muda a lei, quem traz as teses é o advogado. Então, isso também é fruto de uma construção dos advogados, né, que colocaram essa possibilidade de ter uma união estável mesmo a pessoa sendo casada, né? Agora, isso a pessoa está separada de fato. A pessoa saiu, todo mundo está sabendo que ela saiu, que ela foi embora e que ela vive com outra pessoa. Diferente é daquela pessoa que tem um amor em cada porto, né? Então, assim, você é casada, vive como casado, apresenta para a sociedade o casamento, mas ele viaja muito a trabalho, passa longos períodos fora do estado, do município. Quantos casos aí a gente já não ouviu de homens que tinham 2, 3 famílias? Como consegue administrar, gente, eu não sei, porque, sinceramente, acho que tem certas coisas também que a pessoa deve ter um grau de psicopatia gigantesca, Uhum. porque é muita coisa, você tem que fazer um papel social num lugar, e hoje com rede social, então, é mais difícil ainda, Sim. né? Mas é o que a gente ainda vê, né? Pessoas que têm relacionamentos duradouros com outra, só que elas são casadas e não avisam, e saem, tiram Uhum. uma aliança, colocam no bolso. Ainda Sim. tem isso, né? Então, é, essa relação, quando ela é paralela, ela é um concubinato. E aí, a relação de concubinato, ela acaba tendo uma solução diferente quando é reconhecida essa união estável, né? Você pode até ter uma reparação civil, mas ter o direito à meação a algo, ter direito a algo, não é uma garantia. Porque, de fato, o que você vai ter é um casamento e uma relação paralela. O concubinato, sim, é visto como uma relação paralela. A união estável, ela não é vista como uma relação paralela. E aí, por exemplo, e a gente adentrando aí na questão do regime de bens, o próprio casado, se ele é casado pelo regime da comunhão parcial de bens e ele vai fazer uma união estável com outra pessoa, obrigatoriamente o regime tem que ser da separação obrigatória de bens, né? Mas ainda que seja separação obrigatória de bens, apenas significa que aqueles bens que se chegam ao casamento, naquela união estável, eles não comunicam. Mas os bens adquiridos com esforço comum durante o relacionamento pela súmula 337 do eu nunca sei se é STJ ou STF, mas enfim, procurem aí. Mas a súmula 337, ela fala que os bens adquiridos na separação obrigatória de bens durante esse relacionamento, ela esse bem demonstra o esforço comum, Pode esse ser. bem pode ser partilhado. Uhum. Então, até isso eu posso afastar num pacto, num contrato de convivência. E aí esse é o grande, assim, resumo, né, de tudo. Porque quando a gente fala de um reconhecimento de união estável, a gente quer afastar o concubinato, a gente quer afastar o namoro, a gente de fato quer reconhecer aquela união estável, não quer deixar dúvidas. E aí, gente, assim, não quer deixar dúvidas até para patrimônio mesmo.
Assim, eu Uhum. não quero. Eu acho que é um direito da pessoa não querer que a outra pessoa tenha direito a nada. Você ficar nesse relacionamento assim é uma escolha sua. Eu acho que hoje a gente vai pegar raríssimas hipóteses onde o homem e a mulher são obrigados a ficar naquele relacionamento onde o que bem a Cristiane falou. Eu tenho que sentar e eu tenho que conversar. Eu vou fazer uma vida com essa pessoa. Se eu vou começar uma vida com dúvidas, com incertezas, será que não é uma hora de sentar e falar assim, bom, acho que não é hora da gente começar? Então, a partir do momento em que eu escolho estar com uma pessoa e ela fala, eu só vou estar com você se for pela separação total de bens, é o momento que você vai escolher. Fala, não, peraí, isso para mim, isso vai de encontro aos meus costumes, Uhum. às minhas convicções pessoais, religiosas, filosóficas, o que quer que seja. E também não há nada de errado nisso. Isso tem que deixar muito claro. Não é errado você optar por não estar com alguém que não quer fazer o regime da comunhão parcial. Você não é interesseira por causa disso, você não é interesseiro por causa disso. Sim, É um direito seu. Então, sim. por isso que é importante tudo que a gente falou até aqui, a gente chegar nesse ponto, né, do contrato de convivência, onde a gente fala de cláusulas patrimoniais, e aí são os regimes de bens, que as pessoas acham que só tem 4 regimes de bens, né? Comunhão parcial, separação total de bens, comunhão universal, é, separação obrigatória e participação final nos aquestos, merece um podcast só para isso, só para Sim, participação final nos aquestos. Só que ainda existe um sexto escondido, que é um regime híbrido, sim. porque você mesmo falou, né, Cris? A união estável ela pode ser reconhecida de data retroativa. E a gente tem muitas peculiaridades, né, da união estável que é diferente do casamento. Por isso, mais uma coisa, casamento e união estável não são a mesma coisa. Sim, não. Saem do mesmo ventre, né, que é da proteção do Estado à família, mas elas não são a mesma coisa. E por isso, por não serem a mesma coisa, elas têm peculiaridades. Conta aí pra gente, Cris, quais são as peculiaridades, até que começaram meio que aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Sim, inclusive, esse ponto que você falou do direito da parte do regime de bens, né, muitas pessoas é um ponto que surpreende muita gente, porque muitas pessoas acham que, a simples escolha do regime da separação de bens deixa tudo por si só resolvido, mas isso não exclui o direito sucessório, e isso ainda causa muita dúvida, porque a aplicação do regime de bens para eventual dissolução de união estável, ela é diferente quando falamos em, Falecimento, né? falecimento, né, em herança. Então, a aplicação do regime de bens, ela depende ali do fato, né, ocorrido, se é um divórcio, uma dissolução ou se é ali um inventário, uma partilha de bens fruto de herança. Então, até isso é importante as pessoas saberem. E aí, como a gente falou, sobre a questão, né, voltando um pouquinho sobre a questão de, é a pessoa casada que casa, perdão, que faz união estável, a pessoa pode fazer uma escritura sendo casada, se está separada de fato, tem que colocar nessa escritura desde quando está separada de fato. Então, Isso esse aí. termo, né, essa data também tem que constar. Então, fulano, na qualificação dele nessa escritura, ele vai vir como casado ou ela como casada, separado judicialmente desde a data X, né, Ou separado, judicialmente não, perdão, separado de de fato. fato desde a data X, e aí está constituindo aquela união estável. Isso. Então é importante, é possível sim fazer uma escritura de união estável se a pessoa não se divorciou, apenas está separada de fato, é possível, mas tem que constar naquela escritura o estado civil e a informação de que está separada de fato e desde quando está separado. E aí a gente abre, uma constituição de uma união estável e aí mais do que nunca é importante explicar sobre o regime de bens, como você falou, a imposição, do regime da separação obrigatória, né, naquele caso. E muitas pessoas às vezes falam assim: "Mas qual a diferença? É melhor eu casar ou é melhor fazer uma união estável?" E depende, né, isso não tem certo nem errado. Depende muito do que você pretende, do que você quer, do que é mais fácil, do que vai, né, quer dizer, como você falou, de encontro aos princípios religiosos da pessoa, né, às vezes a pessoa fala assim: "Não, na minha religião tem que ser casado, casado no Isso. papel", a pessoa fala, né, casado Casado não, no você é papel é casado, casado no ótimo. papel, né, porque a pessoa fala de casado no papel, aquela pessoa que celebrou o ato solene e formal de casamento, né, seja Exato. somente lá perante o RCPN, seja no religioso Religioso. também, Verdade. e a pessoa fala esse casado no papel, diferenciando de quem tem união estável, ainda de quem tem união estável feita por escritura É pública. isso. Então, a escritura pública de união estável, ela
atualmente, inclusive o Rio de Janeiro foi pioneiro, né, através do Código de Normas da Corregedoria, a gente consegue colocar nela cláusulas que são ali melhores definidas para aquele casal, né. Então a gente pode prever regime de bens, cláusulas patrimoniais, cláusulas existenciais, você pode ali organizar como vai ser a administração financeira daquela família. Isso. Pode inclusive, e aí é algo que também ainda pode ser objeto de discussão, né, a questão da renúncia ao direito concorrencial, é algo que a gente já vê acontecendo na prática, mas que pode vir a ser né, objeto de debate jurídico. Sim, Nós veremos isso mais à frente, né, eu acho que vai começar a acontecer sim. esse tipo de demanda judicial, o judiciário vai ter que dar uma resposta, mas é possível colocar cláusulas que, desde que não sejam ilegais, né, desde Uhum. que não sejam, contrárias à lei, elas possam estar ali incluídas, naquela escritura. Por isso, mais uma vez, a importância de um advogado. E aí também falando uma outra coisa, Kézia, que a gente falou ainda agora, né, a pessoa que vai preencher lá um formulário, uma ficha, vai comprar alguma coisa, seu estado civil. Eu sou solteira. Mesmo se eu estiver vivendo em uma união estável e essa união estável estiver formalizada por uma escritura pública, o meu estado civil é solteira, porque a união estável não altera estado civil, Isso aí. tá, gente? Isso é uma coisa que precisa ficar também muito clara. Mas eu vivo em união estável. Então é importante que no momento que você for fazer uma transação, não digo você preenchendo uma ficha ali no atendimento rapidinho que você vai fazer médico, mas você está formalizando um ato, algo solene, algo importante, informe que o estado civil é solteiro e coloque entre parênteses, convivente em união estável. Porque até isso é meio de prova depois lá na frente, se for o caso, né. Exato. Então, pequenos detalhes do cotidiano podem ser trazidos para uma eventual ação judicial para provar essa união estável. E aí, Kézia, como eu falei agora, né, a escritura de união estável, ela pode dar a àquele convivente possibilidade, né, com a orientação jurídica, então a pessoa passa a entender ainda mais o que ela pode fazer, mas não é a única forma, né, Kézia, de formalizar uma união estável. Além da escritura pública, tem a união estável de fato, mas isso aí fala também pra gente o que que pode ser feito. A gente em qualquer, escolha que você faça, partindo do pressuposto que você agora, depois de ter ficado quase uma hora aqui com a gente, tem entendido que para não dar confusão você tem que ter um documento de união estável, você também pode fazer o documento particular de união estável. A gente não aconselha muito isso, porque o documento particular, embora quando você consiga, as partes assinam com 2 testemunhas, isso tem um valor legal, ainda assim, é discutível. A gente não tem a cultura aqui no Brasil de contratualizar ainda. Eu tenho fé de que daqui a 50 anos a gente vai ter essa cultura muito arraigada, sabe? Acho muito certa que as coisas não vão deixar de ser contratualizadas. Vai existir mais testamento do que abertura de inventário para discutir quem tem direito ao quê, né? Então, o contrato particular ainda é um pouco delicado, eu não aconselharia, mas há a possibilidade sim de você querer fazer um contrato. Muitas pessoas fazem esse contrato particular e não levam a registro, porque elas ainda recebem algum tipo de pensão, a Uhum. pensão por morte, a pensão militar, as pensões mais antigas, até da própria aqui no estado do Rio, né, da Rio Previdência, pessoas que filhas solteiras de funcionário público tinham direito a receber pensão Sim, vitalícia, então as pessoas têm um pouco desse receio, e eu acho também que é um direito da pessoa, a pessoa sabe o que está fazendo, quem sim. somos nós para julgar ou falar qualquer coisa, mas no sentido de o documento particular vai servir para isso, pelo menos isso, né? Porque no momento do falecimento ou dessa dissolução precisa se ter alguma coisa. E em qualquer documento que você escolha, tanto particular quanto o documento público, a escritura pública, as cláusulas existenciais, elas são muito interessantes. As pessoas acham que tudo é contratualizar dinheiro, falar de patrimônio. Claro que falar de patrimônio é também importante, afinal também, gente, ninguém entra na justiça para reconhecer uma união estável apenas para dizer para o mundo: "Olha, eu tinha uma união estável, tá? Ó, eu tinha união estável". Claro que a pessoa procura alguma contrapartida econômica. Algum objetivo há ali, né. Exato, você já recebeu uma pensão por morte, você já recebeu patrimônio, ninguém entra, gente, porque deu vontade, só quero ser reconhecido, vai ter 1 em 1.000.000, deve ser assim. Então, a gente tem essa questão. Mas a gente pode colocar ali várias cláusulas existenciais.
Eu já fiz contrato de convivência, a gente já fez, né, no Sim. escritório, contrato de convivência falando sobre, o que que a gente vai fazer, da nossa existência aqui. Como é que vai ser regulado aqui a nossa os nossos afazeres domésticos? Como é que vai ser dividido isso? Parece Como que vai besteira. ser o cuidado com o pet, Cuidado com né? pet. Hoje a coisa mais comum é ter pet. Eu tenho 2. Então, assim, Sim. não vivo com ninguém, mas eu tenho 2. Mas se eu estivesse vivendo com alguém, são animais hoje, né, de animais de estimação, são de alto custo. Não é nem que você queira fazer embelezamento, mas um remédio, uma Uhum. consulta, é o valor de uma consulta para ser humano. O exame é mais caro, muitas vezes, do que para o ser humano. Então, assim, no momento da separação, como é que fica essa divisão? Então, se você contratualizar, não vai ter problema. Até mesmo da guarda compartilhada que a gente fala, Sim. né, na divisão. Eu já fiz um pacto antinupcial que tinha como previsão, eles tinham 2 gatos, têm 2 gatos, então se eles se separarem, um fica com o gato tal, o outro fica com o gato tal, porque eles, têm mais um é mais agarrado com o outro, é mais agarrado com o outro. A gente, parece bobagem, mas existe a cláusula também de não baixaria. Sim. É uma cláusula interessante, porque o que a gente mais vê em processo de família é barraco. Sim. Então, junta-se, às vezes, a gente já teve, né, Cris, uma união estável, uma ação de reconhecimento de solução de união estável, que foi juntando ali prints totalmente desnecessários. É, que abre também a vida íntima, né. Exato. E uma cláusula, Kézia, que também as pessoas gostam, é a cláusula de fidelidade, né. A gente pode colocar ali naquela união estável, caso haja uma infidelidade, algo que exponha a outra pessoa a uma situação constrangedora, as partes podem convencionar uma multa, né, uma indenização, por aquela traição. Então isso é Exato. algo que as pessoas gostam muito, né. Eu Gostam, posso colocar? Não é questão de desconfiança, claro que passa também por isso, claro. mas é uma questão da pessoa querer colocar no papel o que vai nortear aquela relação. É Eu isso. confio em você, você confia em mim, mas vamos colocar aqui no papel. Se houver uma traição, eu tenho direito a uma indenização de tantos reais, né, ou te dou uma indenização de tantos, né. Então essa Sim, cláusula de fidelidade é algo que pode também ser colocada, já fizemos mais de uma união estável com essa cláusula, né. Então o direito ele é movido mesmo às exigências da sociedade, às necessidades da sociedade e daquele casal. E aí, como você falou, Kézia, a questão do documento particular, a gente não aconselha, né, eu também particularmente não acho uma boa estratégia, porque muitas vezes esse documento ele pode ser a validade dele pode ser, colocada ali em xeque, é né. verdade. Ainda que tendo os requisitos de testemunha, de reconhecimento de firma, mas ele pode ser colocado ali à prova e É muitas verdade. vezes ele não é aceito pelos, regimes de previdência É próprio, né, isso. enfim, ou o regime geral, eles, necessitam, eles, exigem que haja uma escritura, um documento público, né, para que você Sim, tenha direito a uma pensão. Então a gente falou aqui sobre a união estável, a escritura que te ajuda a formalizar uma situação perante o outro, isso. perante herdeiros, em caso de óbito, e a gente também está falando aqui sobre, questão de pensão, né, é muito importante. A escritura ajuda numa questão, por exemplo, de plano de saúde, colocar como dependente, e na hora do falecimento, quando você vai requerer uma pensão, se você tem uma escritura pública de união estável, ela é um documento hábil, assim como uma certidão de casamento, para você requerer uma pensão na condição de companheira ou companheiro, né, Kézia. Uhum. Então, se você não tem, você vai dar entrada muitas vezes numa pensão, ela vai ser indeferida, e você vai precisar, às vezes não consegue resolver de forma administrativa, você vai precisar entrar com uma ação judicial em face daquele órgão, né, previdenciário, seja INSS, seja Rio Previdência, seja qual, órgão for, para requerer essa pensão judicial, por morte, É isso. num processo, né, judicial. Então, que vai também ter que ter testemunha, ter provas, é um processo judicial que muitas vezes demora, É, a gente tá e com um que tá indo para 6 é, anos. e aí você fica ali aquele tempo todo sem receber, ainda que ok, você receba depois os atrasados, mas você fica um bom tempo sem receber a pensão, porque você Exato. não tinha um documento, né. Então coloca muitas vezes uma pessoa numa situação vulnerável, É porque isso. muitas vezes aquela pessoa, vamos dar a hipótese aqui de um casal de idosos que viviam em união estável há muitos anos, e aquele senhor era o provedor da família, né, do casal. Ele falece,
ele era aposentado pelo INSS, né, vamos colocar essa situação hipotética, e ela precisou entrar com uma ação judicial em face do INSS para conseguir a pensão. Não conseguiu uma tutela para habilitá-la como pensionista de imediato, a ação judicial já dura lá 5 anos. Ainda que ela vá receber esse valor depois, de forma retroativa, ela ficou um longo período desamparada, precisando muitas vezes recorrer à ajuda de familiares, de amigos, para conseguir sobreviver, porque a renda daquela pessoa que faleceu era a renda de subsistência da família. Então, Exato. olha quantos efeitos, quantas consequências nós temos da ausência de um documento, né? Sim, sim. Sobretudo um documento bem feito, bem estruturado. E aí também a gente, enquanto você falava, Kézia, né, do exemplo de pessoas que por algum motivo recebem alguma pensão, filha solteira, Uhum. era muito comum antigamente, né? A gente ter essa questão de filha solteira, nunca foi casada, então tem direito à pensão. É importante ter muito cuidado, né? Porque já vi acontecer na prática, e não foi um caso do nosso escritório, mas eu já vi acontecer de uma pessoa que recebia uma pensão do pai, falecido, o pai era militar. Essa pessoa viveu e não estável de fato. Quando o companheiro faleceu, ela entrou com uma ação para reconhecer na justiça essa união estável. E aí, eh, o órgão que pagava ela a pensão teve Uhum. ciência desse reconhecimento de união estável, e isso pode fazer com que ela seja, Condenada, né. processada, condenada a devolver os valores que De ela uma vida recebeu, toda, né, né. de uma vida toda. Então vamos supor que ela entrou com uma ação de reconhecimento, de união estável, dizendo que vivia união estável por 10 anos, foi reconhecido esse período com marco de início, marco de fim, e aí e ela recebia uma pensão de qualquer órgão previdenciário que for. Esse órgão previdenciário pode exigir que ela devolva, porque ela, durante aquele prazo, se ela vivia uma união estável, que foi reconhecida, ela não tinha direito, ela não atendia mais É. ao requisito de filha solteira, né? Solteira, entre aspas, que é o termo que as É. pessoas usam. Aham. Então, ela já não atende mais o requisito. Então, olha a consequência, olha quantas coisas podem acontecer se você não estiver bem assessorado, se você não estiver bem instruído e você acha que está fazendo um ótimo negócio, né, Kézia? E na verdade não está. E Exato. aí, Kézia, para a gente já caminhando para o fim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o encerramento dessa união estável. A gente está falando sobre a Constituição, né? Uhum. E quando ela acaba, ela deve ser formalizada também? Ou, eu fiz uma união estável, aqui um documento, agora acabou, ok, vida que segue, vai cada um para um lado. Ou eu não fiz documento nenhum constituindo, mas ela também acabou e vida que segue. Qual é a sua orientação com relação à formalização desse fim? É, eu trabalhei com um juiz uma época, ele falava assim: "Eu não sei qual é a dificuldade que as pessoas têm em colocar termo às suas relações". E de fato, 90% do que está na justiça é porque não se colocou termo. Não se colocou termo de início nem termo de final, né. Então, assim, você já fez o reconhecimento, aí você: "Não, deixa pra lá, depois eu vou lá". "Não, porque não, eu tô com outras prioridades". "Não, tem que contratar advogado". Não vou pagar advogado, porque é absurdo um advogado para isso. Aí o advogado passa honorários. Que coisa mais cara, é só para assinar, Mas a né. gente acabou de mostrar aqui que não é só assinar. Olha quantas coisas, quantas Exatamente. consequências. Isso porque a gente deu exemplo, né, Kézia, aqui durante Aham. uma hora de podcast. É Mas isso. nós temos aí horas para conversar sobre isso, para dar Exato. mais exemplos de consequências, né, Exato. de efeitos que isso pode acontecer. Mas Exato. enfim, Kézia, continua. Mas é exatamente isso, né, Cris, assim, é só. E assim, aqui vai um alerta aos advogados, não é só assinar um divórcio, não é só assinar um inventário, não é só assinar uma É. dissolução de união Não estável, é só acompanhar o cliente naquele momento de assinatura. O de trabalho forma. prévio é muito importante, né, E Kézia? não só isso, né, ô Cris, assim, as pessoas vão lá: "Não, eu só vou porque meu amigo lá pediu para ela assinar", aí você vai lá e assina. Você às vezes está assinando um negócio errado e você vai receber um processo contra você. Sim, Seja um processo cível, seja um processo no tribunal de ética da sim. OAB. Olha que problemão, porque você não foi só para assinar. E a mesma coisa você. Você, pessoa que acha que o advogado só vai lá assinar. O rapaz aqui do cartório falou que tem um advogado aqui dele que ele paga R$ 100 que assina. Primeiro que não pode, isso é proibido. Mas, enfim, tirando isso que não ser Que não proibido não é de lá de grande importância, a gente também tem a questão do que você está assinando. Eu estou dizendo que não tem bens a partilhar, e tem.
Aí depois vai ter que Uhum. entrar com uma partilha de bens. Aí eu tô dizendo que a união estável, ela terminou há 2 anos, e ela não terminou há 2 anos. Aí você vai habilitar, eventualmente, para receber alguma coisa, você não consegue receber, porque você disse que tá lá dizendo que terminou há 2 anos. Então, é importante. Terminou? Claro que eu não vou querer que assim, vamos separar, vamos. Vamos ali no cartório de notas para poder fazer o fim? Uhum. Não é isso. Mas é começar a preparar esse fim. Então, assim, acho que até 1 ano é normal. Você está vendo outras coisas, está se restabelecendo financeiramente, está vendo um lugar para você morar, está se ajeitando. Quando tem filhos pequenos, ainda é Uhum. mais dolorido ainda, né? Porque aí tem todo, muda-se toda uma construção da família, de um plano familiar. Então, assim, 1 ano, tá, chega. Faça a dissolução. A gente tem a possibilidade de fazer a dissolução de união estável e divórcio em cartório, mesmo tendo filhos pequenos, né? Filhos menores de idade, não só pequenos, abaixo de 18 anos. Claro que precisa regular as questões em relação à guarda, convivência e alimentos na justiça. Isso aí também é um papo para outro podcast, mas então assim, eu não preciso da justiça em si para resolver isso. Eu posso resolver isso de outra maneira. Mas é importante colocar fim. É importante colocar fim pelo casal e é importante colocar fim para que você recomece eventualmente a sua vida. Você já está namorando uma outra pessoa, você já quer morar com outra pessoa e você vai continuar vivendo em um estável com alguém, casado com alguém, porque aí assim, continuam as famílias, continuam tendo a confusão patrimonial, continua tendo a confusão de vínculos. Então, olha, você se mete numa confusão muito grande. E eu vou dizer aqui, abrir um parêntese final aqui, que eu acho que é muito importante. A gente está falando aqui de ativos. Ah, vai partilhar um imóvel, vai partilhar FGTS, vai partilhar. Divide-se em dívidas. Sim. Então, se você tem uma união estável com alguém, ou você é casado com alguém, e a pessoa sofre uma execução de condomínio, de um bem que nem é seu, a pessoa sofre uma execução de um banco, de um Financiamento de um financiamento de carro um que não foi carro. pago. Exato. Até descobrir que o focinho de porco não é tomada, a sua conta lá, o seu CPF, já que você vivia e não estava com aquela pessoa, você era casado com aquela pessoa, tá lá bloqueada. Eu já tive isso na prática, pessoa separada de fato, sem fazer a dissolução, estava lá, a conta foi bloqueada. Claro que conseguiu desbloquear, mas a pessoa gastou dinheiro com advogado. Então, assim, olha o problema de não se terminar. O problema de não se começar e o problema de não se terminar. Então, isso é muito importante as pessoas terem em mente. É importante parar com esse medo de contratualizar, que isso é mau agouro. Já ouvi você há 30 anos, se eu reconhecer o relacionamento termina. Gente, pelo amor de Deus, somos adultos, não tem criança, né? Então, a gente tem que levar. Claro que as crenças e crendices é coisa nossa mesmo, mas algumas coisas a gente tem que levar a sério, porque é a nossa vida, não só financeira, mas nossa vida. Nossa Sim. vida de dia a dia, vivendo em sociedade. Antes de passar para você para o nosso encerramento, Cris, a súmula é a súmula 377 do STF. Eu falei, não vou descansar, porque Sim, gente, é tanta súmula, é tanto sim. São S, muitas é tanto. informações na nossa cabeça para gravar. Exato. Então, a súmula é a 377 do STF, que é utilizada na separação, do regime da separação obrigatória de bens. E como você falou, Kézia, que as pessoas têm medo, né, de mau agouro, de falar em contrato. As pessoas têm que ter em mente que o planejamento patrimonial, ele não é falta de confiança, é organização, né? É Proteção. prever o que pode acontecer, se proteger, evitar problemas futuros. E aí, Kézia, como você falou, só concluindo essa questão do término, é possível, tá, gente? Para quem não sabe, é possível e recomendado que haja a formalização da dissolução da união estável também por escritura, tá? Pública. Então, assim como é possível fazer uma escritura pública de constituição de união estável, se por acaso aquela união não der certo, a terminar, né, essas partes não ficarem mais juntas, é possível, importante e recomendado que haja a dissolução dessa união estável também por uma escritura pública feita em cartório de notas, tá? Então, também é um instrumento. Também tem pessoas que fazem essa dissolução por instrumento particular? Tem, mas também não é o que a gente recomenda. Então, falamos aqui bastante sobre as formas de isso ser feito, de ser constituído, a forma de dissolver, os impactos. Ainda tem muito assunto para a gente trazer. O regime de bens, né, Kézia, é um assunto que dá muita dúvida. A gente também pode fazer um próximo episódio falando sobre isso. Então, planejem, conversem.
coloquem início e fim nas relações, né, datas, procurem se orientar, busquem orientação jurídica, de qualidade, especializada. Então, em resumo, né, como a gente viu hoje, a união estável ela é uma realidade muito comum, pouco ainda, debatida, muitas pessoas não têm informações, ela tem impacto social, patrimonial muito relevante, não é algo simples, e também, Kézia, uma última coisa que a gente não falou, mas é importante também falar. A pessoa fala assim: "Mas se eu fizer união estável, eu posso casar?" Diz, Kézia, depois ela pode casar, pode converter, como que faz? Hã. Pode. Hoje é muito comum as pessoas fazerem união estável e depois elas converterem essa união estável em casamento. A gente só tem que ter certos cuidados, né, quanto a isso, porque quando você faz essa conversão, muitas pessoas fazem união estável, aí depois elas vão no cartório para habilitação de casamento. E aí, isso é uma coisa importante só a gente frisar aqui nesse finalzinho, justamente isso. Faça uma união estável reconhecendo a união estável desde 10 de abril de 2025, né? E aí, no dia 10 de abril de 2026, eu vou casar. E aí a pessoa não faz a conversão da união estável em casamento. Não façam isso, porque você pode gerar uma confusão de datas de início, de quando iniciou a união estável, porque você não carrega aquele tempo de união estável lá que você reconheceu de 10 de abril do ano passado para o casamento. Você interrompeu. Interrompeu aqui e começou o casamento. Então, existe um mecanismo chamado conversão de união estável em casamento. É simples. Ah, mas aí não vai ter a celebração, porque aí eu quero fazer. Assim, faz a celebração, você não está proibido de casar no religioso, ninguém te proibiu de casar no religioso por isso. Mas é sim muito importante que a gente traga essas soluções para os nossos aqui ouvintes, né, e Sim, telespectadores. Mas sim, é possível, mas não faça a besteira de fazer união estável e aí depois, vou casar. Converte a união estável em sim. casamento para não ter dúvidas, que aí tudo se comunica, tudo organizadinho, não deixa nada. Porque aí você fez até agora, você fez uma união estável, foi no cartório, gastou dinheiro com o advogado, aí você foi lá, vou casar. Converte. Sim, mas Nada por isso a impede. importância da pessoa ter essa orientação, porque às vezes a pessoa Exato, faz isso porque não sabe, porque desconhece, né. exato, Então se exato. você vive uma união estável ou pretende iniciar uma vida em comum, busque orientação jurídica, isso pode evitar muitos problemas futuros. E eu gostaria também de agradecer a todos que ficaram até aqui ouvindo a gente. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou pode ajudar alguém, que às vezes a gente fala assim, sempre é um primo, tá, gente? Porque meu primo vive em união estável, nunca é você, é um primo, é o filho da vizinha, vive em união estável, e se você pode ajudar essa pessoa, compartilhe esse vídeo e siga a gente aqui para mais vídeos, para mais podcasts que a gente vai agora. Hoje foi só o pontapé inicial, né, Isso. Cris? Obrigada a todos pela atenção, esperamos vocês nos próximos episódios, traremos convidados, muito tema legal, sem juridiquês, e até o próximo Goulart e Lei Gentil em debate. Tchau, tchau, gente.